Olá, graças e paz. Eu sou o pastor Dailton Cruz e hoje eu gostaria de compartilhar uma palavra que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, do versículo 13 ao 33. São bastante versículos. Esses versículos vão falar sobre os dois discípulos que estavam saindo de Jerusalém e indo em direção a um vilarejo conhecido como Emaús. Esse vilarejo ficava a cerca de 10, 11 quilômetros e Jesus havia morrido, havia sido crucificado. Esses discípulos, eles estavam frustrados, tristes, haviam perdido a convicção, eles esperavam que Jesus ia restaurar a nação de Israel, tirar o jugo de Roma, mas Jesus agora havia morrido e nada havia acontecido conforme eles pensavam ou esperavam. Irmãos, nós que servimos a Deus, nós temos que entender que nem sempre as coisas irão acontecer conforme nós pensamos ou esperamos. O Senhor, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele sabe o que está fazendo. Ainda que às vezes nós nos frustramos, porque as coisas não acontecem conforme o nosso querer. Mas descansa em Deus. O Senhor está no controle sobre todas as coisas. Nós vemos aqui, irmãos, no versículo 13, diz que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que ficava distante de Jerusalém, 60 estádios, cujo nome era Emaús. Eu quero ministrar sobre o tema sete consequências de sair da posição. Jesus havia dito ali em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no versículo 4, diz assim: ficai em Jerusalém até que sejais revestidos de poder. E aí os versículos continuam. Jesus havia dito para eles: olha, fiquem em Jerusalém e esperem serem revestidos de poder. Aí depois o Senhor iria enviá-los para as outras cidades, para serem testemunhas e ser usados pelo Senhor. Mas era necessário esperar. Mas os discípulos, eles ficam tristes, frustrados, e eles começam, agora no versículo 13, diz que eles saem de Jerusalém e começam a caminhar em direção a Emaús. Jerusalém significa a cidade da paz. Emaús significa riacho quente. O que nós podemos enxergar aqui? Jerusalém era a cidade a qual o Senhor iria enviar o Espírito Santo, o Consolador, e eles seriam revestidos de poder, iriam ser aquecidos por dentro, seu coração iria receber o poder de Deus. Mas Emaús significa riacho quente. O que acontece no riacho quente? O máximo que acontece é esquentar a carne. Então eu vejo aqui, irmãos, que Jerusalém tipifica o homem espiritual, servindo o Senhor no espírito. Emaús significa o homem guiado pela carne, guiado pelas suas emoções. Era o que estava acontecendo com esses discípulos. Estavam saindo da posição, guiados pela sua carne, guiados pelas suas emoções. Estavam frustrados, estavam tristes. E a primeira consequência de perder o foco, de olhar para Jesus e ficar olhando demais para os problemas, você sai do centro da vontade de Deus. Você sai de Jerusalém e vai para Emaús. Depois nós vemos aqui, no versículo 14 ao 16, eles estavam conversando e Jesus se aproxima deles e começa a conversar com eles e pergunta sobre o que eles estavam falando. E eles não conseguem perceber que Jesus estava ao lado deles. Então, o segundo princípio, quando você olha demais para o problema, você perde a percepção espiritual de que Jesus está com você, mesmo em meio aos problemas. Mesmo quando você está frustrado, decepcionado, quando as coisas não acontecem conforme você quer, Jesus continua do seu lado. Jesus não te abandona quando as coisas dão errado ao seu modo. Embora as coisas estão fora do seu controle, mas não estão fora do controle de Deus. Depois nós vemos aqui no versículo 17, o Senhor conversando com eles, e Jesus pergunta para eles: olha, que palavras são essas? E Jesus fala assim no final do versículo: por que vocês estão tristes? Quando você olha demais para o problema
e para de olhar para Jesus, que é o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que tem todo o poder, toda a autoridade. Quando você começa a focar demais nos problemas, a tristeza entra no nosso coração. Nós começamos a ficar tristes e frustrados, porque nós começamos a achar que nós não vamos vencer, ou começamos a pensar que nós vamos resolver as coisas na nossa força, na nossa sabedoria. Mas Jesus, ele não quer que nós venhamos a ficar tristes. Jesus preocupou com eles. Olha, por que vocês estão tristes? O Senhor nos quer alegre. Paulo vai escrever em Filipenses capítulo 4, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. O cristão tem que... A nossa alegria está em conhecer o Senhor, está em servir ao Senhor. Então, um outro ponto aqui que eu vejo, quando nós olhamos demais para o problema, a tristeza entra no nosso coração. Então nós temos que olhar para Jesus e não para os problemas. Depois nós vemos aqui no versículo 18, eles respondem para Jesus: você é peregrino, você não sabe o que aconteceu aqui, não? E Jesus pergunta: o que aconteceu no versículo 19? E eles falam assim, a respeito de Jesus, o Nazareno, foi um profeta poderoso. Então Jesus indagando para eles, o que aconteceu? E eles respondem para Jesus, você não sabe o que aconteceu não? Você é peregrino? A respeito de Jesus, um profeta poderoso. Irmãos, nós não podemos perder a visão. Quando você olha demais para o problema, você esquece quem é Jesus. Jesus não era simplesmente um profeta poderoso. Jesus, ele é o grande eu sou. Jesus é o Filho do Deus vivo. Jesus é o Senhor, o autor da vida, né? O verbo que se fez carne. Nós não podemos esquecer quem é Jesus, né? Por olhar demais para os problemas, eles esqueceram. Eles também eram discípulos. Não eram apóstolos, não faziam parte dos 12, mas eram discípulos. Eles contemplaram muitos milagres, eles viram Jesus fazer muitas coisas, expulsar demônios, eles sabiam quem era Jesus, mas por olhar demais para os problemas, eles esqueceram quem é Jesus. E quantas vezes acontece isso na nossa vida? Nós perdemos a nossa visão espiritual e começamos a focar nas dificuldades, nos problemas, e esquecemos quem é Jesus. O Senhor Jesus detém todo o poder, toda a autoridade. Descansa no Senhor, confia no Senhor. O autor da vida está com você, aquele que tem todo o poder, toda a autoridade, aquele que deu ordem ali para as ondas, né, que deu ordem para os ventos se acalmarem, se aquietarem. Os discípulos perguntaram: quem é esse? Esse é o Senhor Jesus, o autor da vida, o grande eu sou, que detém todo o poder no céu e na terra. Descansa, o Senhor está contigo. E depois nós vemos aqui, então quando você olha demais para o problema, você esquece quem é Jesus. E depois no versículo 21, eles dizem assim, eles falam, conversando com Jesus: nós esperávamos que fosse ele que remisse a Israel, mas agora com tudo isso, é o terceiro dia, mas nada aconteceu. Nós vemos aqui que eles perderam a fé. Nós esperávamos, quer dizer, não estavam esperando mais. Perderam a fé. Quando você olha demais para o problema, você perde a sua fé. Mas você tem que olhar para Jesus, olhar para a palavra. A palavra gera fé no nosso coração. A palavra mostra quem nós somos, mostra que nós servimos um Deus vivo, um Deus forte, um Deus poderoso. Não perca a sua fé. Nós vamos ver em Hebreus 11:30. Pela fé, as muralhas de Jericó caíram. As muralhas caíram porque Josué, liderando aquele povo, eles mostraram para o Senhor a sua fé, acreditando em Deus, e Deus derrubou as muralhas. Tenha fé, acredite em Deus, ainda que haja muralha à sua frente, ainda que hajam problemas e dificuldade, não perca a sua fé. Acredite no Senhor. Depois nós vemos aqui, seguindo a leitura, Jesus conversando com ele, e eles, no versículo 23, no versículo 24, eles falam para Jesus: e alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam-se assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. A partir do versículo 22, do 22 ao 24, eles começam a falar para Jesus que algumas mulheres haviam ido ao sepulcro, né? Maria Madalena e outras irmãs haviam ido ali para passar unguento no corpo de Jesus, mas Jesus não estava lá, a pedra estava removida, e eles haviam encontrado anjos, e eles voltaram, falaram para os discípulos, e esses discípulos estavam presentes ali, mas eles falam
sem convicção, eles não acreditaram. Quando você olha demais para o problema, você para de acreditar em testemunhos. Hebreus capítulo 12, versículo 1 vai dizer: portanto nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhos. Estamos rodeados de testemunhos. Testemunhos é para gerar fé. Acredite, o Senhor ele trabalha a favor daqueles que neles esperam. Há poder no nome de Jesus. Então quando você olha demais para o problema, você para de acreditar em testemunhos. Vai olhando que cada vez vai descendo mais as coisas. E depois no versículo 25, Jesus vai chamar a atenção deles. Então Jesus fala para eles: honestos, otários de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Quando você olha demais para o problema, você para de acreditar na palavra. Você olha as promessas e pensa: essas promessas não são para mim. Não, essas promessas são para mim e para você. O nosso Deus é um Deus vivo, Ele detém todo o poder, toda a autoridade. Ele não mudou, Ele é o mesmo. Acredite no Senhor, confie no Senhor, ainda que as coisas estão dando errado aos teus olhos, ainda que não está acontecendo conforme a sua ótica, mas fica tranquilo, o Senhor sabe o que faz. Ele é o Deus Todo-Poderoso, que está acima de nós, maior que nós é o nosso Deus. Os pensamentos do Senhor são maiores que o nosso. Ele sabe o que está fazendo, descansa no Senhor. Então o Senhor agora começa a falar e falando para ele: olha, vocês são nécios, e começa a falar: vocês pararam de acreditar na palavra. Nós não podemos, o problema faz nós esquecermos das promessas de Jesus. Então eles chegaram na aldeia e agora eles queriam que Jesus entrasse com eles na aldeia. E Jesus começa a liberar palavra e palavra e palavra e palavra. Então o que acontece com eles? Eles falam: olha, Senhor, fica conosco. Irmãos, enquanto eles olharam para os problemas, o que eu quero mostrar aqui é que Jesus não desistiu deles. Eles estavam saindo da posição, saindo de Jerusalém, indo para Emaús. Haviam caminhado talvez o dia todo, indo para Emaús, mas o Senhor foi caminhando com eles, não desistindo dele. O Senhor não desiste de nós. Toda vez que eu tenho ministrado, eu tenho deixado isso bem claro, não é para você. O Senhor não desiste de nós. O Senhor não queria que aqueles discípulos perdessem o revestimento de poder, não queria que eles perdessem o Espírito Santo seria derramado ali em Jerusalém. O Senhor foi atrás deles para restaurá-los. O Senhor não quer que você pare, o Senhor não quer que você recue, o Senhor não quer que você saia de Jerusalém e vá para Emaús. Emaús não é o seu lugar. Não adianta ir para um riacho quente, esquentar a carne, se alegrar só na carne, mas nós fomos chamados para sermos verdadeiros adoradores, adorar o Senhor em espírito e em verdade. Então, o que aconteceu? Andando com Jesus, o que aconteceu com eles? Eles pediram para Jesus ficar com eles: olha, já é tarde, fica conosco. Mas Jesus entrou com eles e ali no partir do pão, eles lembraram, os olhos deles foram abertos, e eles falaram: olha, o nosso coração não ardia enquanto ele falava da palavra, e eles foram restaurados. Andar com Jesus lhes deu visão. Quem sabe você tem olhado para o problema, olhar para a dificuldade, mas eu aconselho você a andar com Jesus. Andar com Jesus irá restaurar a sua visão, irá arder o seu coração, irá alimentar a sua fé, fortalecer a sua fé. E agora esses discípulos, vai dizer isso no versículo 33, eles que estavam desanimados, estavam caminhando, saindo da posição, mas andando com Jesus, eles foram fortalecidos e restaurados. No versículo 33 vai dizer: e na mesma hora, levantando-se, estavam caídos, abatidos espiritualmente, mas o Senhor não desistiu deles e foi lá, restaurou aqueles homens e eles levantaram. E aqui vai dizer que eles voltaram para Jerusalém. O Senhor não quer que você vá para Emaús. Emaús não é o seu lugar. O Senhor não quer que você vá se alegrar na carne e deixa a sua vida espiritual. A sua vida espiritual está em Jerusalém. Jerusalém tipifica o homem e a mulher espiritual. E esses homens agora voltaram, talvez andaram a noite inteira, e foram lá e deram testemunho: olha, Jesus ressuscitou. O Senhor não desistiu deles, e Ele não desiste de nós. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.